Tiago capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 1 nessa noite. Tiago 1, diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Vamos orar, queridos. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, e cremos que tudo o que foi escrito para o nosso benefício, para nos instruir, para nos orientar, para nos exortar, para nos repreender e para fazer com que todo ser humano, todo aquele que ama e teme ao Senhor, possa ser completamente preparado para toda boa obra. Cremos que o Senhor tem instruções para nós tão preciosas na Tua palavra, e nessa carta tão específica, nós cremos que o Senhor tem também para nós grandes coisas. Pedimos que o Senhor nos conduza no decorrer de toda essa série, e nessa noite, nos dando clareza de entendimento, e nos fazendo compreender a Tua vontade, escrita na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Você já ouviu a expressão lugar de fala? Já ouviu essa expressão? Ultimamente essa expressão está muito em voga, lugar de fala. Geralmente se fala desse tal de lugar de fala, dizendo que só algumas pessoas que têm algum tipo de vivência a respeito de um assunto é que estão autorizados a falar a respeito daquele assunto. Numa sociedade como a nossa, que tem se distanciado cada vez mais de valores objetivos, de uma verdade objetiva, que pode ser encontrada, que pode ser entendida, que pode ser explicada, há uma grande valorização da experiência individual. E essa expressão lugar de fala geralmente está relacionada com, só pode falar a respeito de problemas femininos se for uma mulher, só pode falar a respeito de pobreza se for uma pessoa pobre, só pode falar a respeito de determinados assuntos quem de alguma forma tem esses assuntos passando sobre a sua vida. Agora, quando nós entendemos que estamos num mundo no qual Deus colocou verdades absolutas, e que essas verdades podem ser encontradas por todo ser humano, ainda que ele nunca passe por aquela situação, ou ainda que ele nunca passe por aquele tipo de dilema, há uma verdade absoluta que pode ser encontrada nas Escrituras e no senso comum dado também por Deus a todos nós. Nós entendemos que essa ideia de lugar de fala não é muito confiável, por assim dizer. É óbvio que aqueles que passam por certas situações têm um pouco mais, digamos assim, de intimidade com o assunto. Tem talvez alguns insights que outros não têm, porque viveram aquilo, porque experimentam aquilo e têm grandes contribuições a fazer. Quando falamos então a respeito dessa ideia de lugar de fala, eu não estou aqui para defender o lugar de fala, mas eu quero pensar com os irmãos nessa noite, a partir dessa ideia de lugar de fala, sobre este escritor, sobre Tiago, que escreve uma belíssima carta com muitas informações, e muitas informações que apontam para uma vida que foi tocada pelo Evangelho, uma vida que foi transformada pelo Evangelho. E se nós pudéssemos então usar esse tipo de pensamento, nós diríamos: Tiago tem lugar de fala. Tiago pode dizer, porque ele é o espelho de alguém que foi transformado pelo Evangelho. Quando nós olhamos para esse texto, principalmente o primeiro versículo, que é o que nós vamos meditar nessa noite, nós vemos alguém que se apresenta como sendo o servo de Cristo. Essa carta de Tiago é uma carta extremamente prática. Ela fala de coisas muito cotidianas, de desafios muito cotidianos. E ela fala principalmente do impacto da fé na nossa realidade, do impacto da fé nas nossas ações, nas nossas palavras, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Tiago vai tratar dessas coisas que são do dia a dia, mostrando que a fé, ela não é só uma profissão ou uma confissão que se faz com a boca, ou um conjunto de regras que se diz que acredita. A fé é muito mais visível, a fé é muito mais provada. Talvez o tema mais abundante nessa carta seja essa conexão entre fé e obras. Fé e obras andam lado a lado. Essa carta então é a carta de Tiago, do grego Jacobus. O nome Tiago é um nome latino, né? Mas vem de Jacó. Tiago significa Jacó, você sabia disso? Em grego vai ser Jacobus, em inglês vai ser James. Então o nome parece que de cultura em cultura fica completamente diferente.
Mas essa é uma carta de Tiago. E que Tiago é esse? Ele se apresenta como Tiago, servo do Senhor. Essa carta foi escrita por volta do ano de 45 da nossa era cristã. É a carta mais antiga de todo o Novo Testamento. Foi a primeira carta a ser escrita. Então, entre 45 e 49 da nossa era cristã, ou seja, pouco mais de 10 anos após a morte e a ressurreição de Jesus, essa carta é escrita. E Tiago escreve essa carta muito provavelmente após o apedrejamento de Estevão. A ideia aqui é de cristãos que estão dispersos por causa de uma perseguição. Perseguição essa que nós vemos lá em Atos capítulo 8, logo após o apedrejamento de Estevão, que houve grande perseguição sobre os cristãos ali em Jerusalém, de sorte que todos eles se dispersaram, exceto os apóstolos. A igreja de Cristo que estava ali congregada, você se lembra muito bem em Atos capítulo 2, da descida do Espírito Santo. Havia gente de todas as regiões ali da Judéia, não só de Jerusalém, mas de outras partes, judeus que haviam ido para Jerusalém, para celebrarem ali a festa do Pentecostes. Ali eles ouvem a pregação do apóstolo Pedro, veem o derramar do Espírito Santo, e muitos são aqueles que se convertem. E então eles ficam em Jerusalém, juntamente com aqueles cristãos de Jerusalém que já eram convertidos. E durante um bom tempo eles estão ali congregados na cidade de Jerusalém. Até que então, por ocasião da perseguição que tem início no apedrejamento de Estevão, esses cristãos voltam para suas terras, e outros que faziam parte ali da igreja de Jerusalém também vão embora com medo de serem perseguidos. E aqui então é quando essa carta é escrita por volta do ano 45. O texto mesmo que nós temos diante de nós já nos dá a autoria. Verso 1 de novo diz Tiago, ele se apresenta como sendo Tiago. E que Tiago é esse? Qual é o Tiago que escreve as Escrituras? Nós temos a menção de 4 Tiagos, pelo menos, no Novo Testamento. 2 eram discípulos de Jesus, e 2 eram apóstolos de Jesus, e 1 era parente de um dos apóstolos de Jesus, e esse Tiago também, que é o meio-irmão de Jesus. Diferente da tradição romana, cristã romana, dizendo que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida, a Bíblia não nos dá apoio para esse tipo de pensamento. Na verdade, quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 1, versos 24 e 25, quando fala a respeito de José ter tido aquela visão de um anjo que dizia, olha, não despreze Maria, continue com ela. José então não foge. José estava pretendendo fugir e abandonar Maria secretamente, diz o texto. Mas lá em Mateus capítulo 1, versos 24 e 25 diz o seguinte: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Olha o verso 25. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Ele pôs o nome de Jesus. O texto já deixa bem claro que ele não teve relações com a sua esposa enquanto ela não teve seu filho. Mas depois nós vemos nas Escrituras uma farta menção aos irmãos de Jesus. Por exemplo, Lucas capítulo 8, verso 19, Jesus está ali pregando a uma multidão, e diz o texto que a mãe, verso 19 de Lucas 8, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa de tamanha multidão com a qual ele falava. Esse mesmo texto se repete em Marcos capítulo 3, verso 31, e essa mesma história também se repete em Mateus capítulo 12, verso 46. Jesus tinha mais irmãos. Na verdade, Jesus tinha pelo menos 6 irmãos. Pelo menos 6 irmãos. Porque lá em Mateus capítulo 13, e assim também em Marcos capítulo 6, Marcos 6, verso 2 diz o seguinte: quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? As pessoas olhavam para Jesus, então ficavam boquiabertas com o ministério de Jesus. Mas olha o verso 3 de Marcos capítulo 6. O verso 3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, Judas, José e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa deles. Esse mesmo texto se repete em Mateus capítulo 13, do versículo 54 a 57, em que Jesus está pregando, as pessoas ficam admiradas com a pregação de Jesus e começam a perguntar: mas esse aí não é o Jesus? Ele estava pregando na região dele, na cidade dele. É após esse momento que a gente vê aquela famosa frase: não existe profeta sem honra senão na sua própria terra.
Jesus estava pregando e as pessoas estavam desabonando as suas palavras, porque diziam: ele não é o filho de Maria, de José, e não estão conosco? E aqui cita o nome dos 4 irmãos homens de Jesus, a saber, Tiago, José, Judas e Simão. E diz também que Jesus tinha irmãs, não irmã, irmãs. Então ele tinha pelo menos 2 irmãs, não é? Para a gente colocar no plural tem que ser pelo menos 2, não é? Então Jesus tinha 4 irmãos homens e pelo menos 2 irmãs mulheres. Inclusive, a ordem em que esse texto é colocado, tanto em Marcos quanto em Mateus 13, dá margem a nós pensarmos, isso de acordo com a forma como as escrituras vão se mostrando, e de acordo com a forma também como a cultura grega e a cultura judaica se mostrava à época. A ordem dos nomes dá a entender que este Tiago é o irmão mais velho dentre os irmãos de Jesus, ou seja, Jesus é o primogênito e logo depois viria Tiago como sendo ali o mais velho dos irmãos de Jesus. Há um outro texto lá em Gálatas, capítulo 1, versos 18 e 19, em que o apóstolo Paulo vai falando a respeito do seu ministério, e lá no versículo 18 ele diz que depois de 3 anos, Paulo dizendo: subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. O verso 19 diz: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago, a essa época, já era uma grande liderança na igreja em Jerusalém. E Paulo está dizendo: eu fui a Jerusalém, depois de 3 anos de ter me convertido, conheci Pedro, mas não vi mais ninguém, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então nós vemos aqui essa indicação de que Tiago, este irmão do Senhor, já havia se estabelecido como uma grande liderança na igreja em Jerusalém. Agora presta atenção, Tiago, este irmão de Jesus, não só ele, mas os demais irmãos de Jesus, a princípio não criam em Jesus, não acreditavam que Jesus era de fato o Messias. Eu comecei a pensar, faz comigo esse exercício, como deveria ser difícil ser irmão de Jesus, né? Fala a verdade, como deveria ser difícil? Porque pensa, a Bíblia vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Como é difícil ser irmão de alguém que nunca erra. Como é difícil ser irmão de alguém que nunca é repreendido pelos pais. Possivelmente o filho amado. E você, se tem irmãos, já deve ter ouvido essa expressão, mas com toda certeza os irmãos de Jesus ouviram muito mais. A expressão: por que é que você não é como seu irmão? Com certeza não deveria ser muito fácil ser irmão de Jesus. Alguém completamente perfeito, que não mentia nem em favor próprio, nem em benefício de outros. Como deveria ser complicado, né? Ser irmão de Jesus. E a Bíblia vai nos mostrar que estes irmãos de Jesus não criam que ele era de fato quem ele dizia ser. Eles conviveram com Jesus até os seus 30 anos de idade, quando Jesus sai de casa para iniciar o seu ministério, andando pelas ruas da Galileia, indo até Jerusalém, mas durante todo esse tempo passaram juntos ali. E João capítulo 7, versos 2 até o 5 diz o seguinte: ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Aí você fala: poxa, que irmãos abençoados, né? Dizendo: olha, vai Jesus, que seu ministério prospere. Mas o versículo 5 nos diz que essa não era a intenção deles. Eles dizem: olha, vai para a Judeia, vai se mostrar, vai para Jerusalém, mostra as suas obras, porque essas grandes coisas que você faz têm que ser visíveis. O verso 5 de João 7 diz o seguinte: pois nem os seus irmãos criam nele. Eles estão dizendo: sai de perto da gente, para de ficar por aqui, vai se mostrar para lá. Diz o texto: pois os seus irmãos não criam nele. E não só não criam em Jesus, mas achavam que Jesus era maluco. Sabia que a Bíblia fala isso? Que os irmãos de Jesus achavam que ele era maluco?
Olha o que diz o texto de Marcos capítulo 3, versos 20 e 21. Você pode ir anotando aí depois, conferir todos esses textos em casa. Marcos 3, 20 e 21, logo após Jesus ter escolhido os seus 12 apóstolos, diz o texto no versículo 20, que então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que os seus discípulos não conseguiam nem comer. Olha o verso 21, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. A família de Jesus, os irmãos de Jesus, queriam tirar Jesus à força de dentro daquela casa onde havia se reunido uma grande multidão para ouvi-lo. A multidão era tão grande que ninguém conseguia nem comer, e os irmãos de Jesus, seus familiares, foram lá para tirá-lo à força, porque diziam, ele está maluco, ele está fora de si. Bom, como eu disse, não deveria ser muito fácil ser irmão de Jesus, principalmente quando nós olhamos para nós e nos vemos como pecadores, como necessitados da graça, e estamos diante de alguém que não tem pecados, alguém que, embora tentado, nunca havia caído em tentação. Talvez olhar e dizer, ele é o queridinho do papai e da mamãe. Com certeza é muito difícil dar ouvidos. É difícil dar ouvidos aos nossos irmãos e irmãs. É difícil. E esses irmãos de Jesus se mostram como esses que resistem ao seu ministério. Mas Tiago, não só Tiago, como seus demais irmãos, inclusive nós temos outra carta aqui de um meio-irmão de Jesus, que é Judas. Esses irmãos vieram a crer em Jesus, não durante o seu ministério terreno, mas após a sua morte e após a sua ressurreição. Paulo vai nos dizer que Jesus aparece visivelmente após a sua ressurreição para Tiago. 1 Coríntios capítulo 15, aquele famoso texto em que Paulo vai falar sobre a ressurreição, apontando primeiramente para a ressurreição de Jesus, para então falar da ressurreição de todo aquele que crê em Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, diz o seguinte: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. O verso 7 diz: depois apareceu a Tiago. Esse Tiago, não os 12 apóstolos, ou os Tiagos apóstolos, apareceu a Tiago. E depois desse momento em que ele tem um encontro com Cristo ressurreto, nós vemos essa mudança, ao ponto de que em Atos capítulo 1, quando nós vemos ali após a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus, em que Jesus diz, olha, fiquem aqui até que vocês recebam poder, diz o texto ali que inclusive eles estão juntos aguardando, e aí há aquela famosa votação do 12º apóstolo. Lembra da votação que acontece no capítulo 1? Como Judas Iscariotes havia se enforcado, o lugar estava vago, então Pedro disse, vamos fazer uma eleição. E na ocasião dessa eleição, olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 14. Diz o texto que todos eles, todos os discípulos, todos os apóstolos ali, o versículo anterior fala da lista desses apóstolos remanescentes. Diz o verso 14 que todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora até mesmo seus irmãos estão reunidos com a igreja do Senhor, com os discípulos do Senhor. Estes que não são vistos em outros momentos da vida de Jesus, a não ser repreendendo a Jesus, a não ser querendo desencorajar a Jesus. Nós não vemos os irmãos de Jesus no momento da ceia em que ele está com os seus discípulos. Nós não vemos os irmãos de Jesus durante o julgamento de Jesus. Nós não vemos sequer os irmãos de Jesus durante a crucificação de Jesus. Nós vemos um pouco a respeito dos apóstolos fugindo. Pedro estava por ali, não muito distante. João é o que está mais próximo da cruz. E vemos as mulheres, discípulas também de Jesus ali, inclusive Maria, mãe de Jesus. Mas nós não vemos os irmãos de Jesus.
após a ressurreição de Cristo, e que ele aparece não só para os seus apóstolos, mas também aparece para Tiago, nós vemos agora essa mudança, que mesmo seus familiares agora creem em Cristo e perseveram em oração, aguardando a promessa da descida do Espírito Santo. Nós vemos que Tiago então passa agora de um descrente a alguém que não só crê em Cristo Jesus, mas se torna uma grande coluna na igreja em Jerusalém. Tiago é esse que vai ser um grande esteio na igreja de Jerusalém, juntamente com João e Pedro. Aqui está uma grande confusão, porque em Atos nós vemos falando a respeito de Pedro, Tiago e João como líderes influentes na igreja. E muitas pessoas olham para isso e pensam no mesmo Pedro, Tiago e João dos evangelhos. Lembra dos 4 discípulos? Pedro, Tiago, João e o barquinho? Lembra? Os 4 discípulos de Jesus? E tem uns que olham e falam assim: esse Pedro, Tiago e João de Atos são os mesmos Pedro, Tiago e João dos evangelhos. Mas se esquecem que nos primeiros capítulos de Atos, aquele Tiago é morto. Ele é o primeiro mártir da igreja cristã. E um pouco mais à frente então, Tiago, o meio-irmão de Jesus, é esse que assume como uma das colunas da igreja em Jerusalém. De novo o texto de Gálatas capítulo 1, versos 18 e 19, Paulo falando sobre a autoridade de Tiago, ele diz no verso 18 que depois de 3 anos, ele diz: subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. No capítulo 2, Paulo vai dizer de uma nova ida até Jerusalém. Ele diz no capítulo 2, verso 1: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. E lá no verso 9 diz: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos da circuncisão, ou aos judeus. Paulo está dizendo: olha, eu fui de novo a Jerusalém, juntamente com Barnabé, com Tito. Chegando lá, as colunas da igreja, e ele nomeia agora como Tiago, Pedro e João. Tiago, Pedro e João. A essa época, os apóstolos já estavam se dispersando para levar o evangelho a outros lugares. Inclusive Pedro e João estavam indo a lugares e sendo presos por pregar o evangelho. Há um texto, inclusive, em Atos, que fala que quando Pedro está sendo solto da cadeia, de uma maneira sempre miraculosa, ele diz: vão e digam a Tiago o que é que está acontecendo. Tiago fica como responsável da igreja. E Paulo está dizendo: olha, eu fui a Jerusalém e eu falei com as colunas da igreja, dentre elas estava ali Tiago. E eles, então, nos liberaram a pregar o evangelho àqueles que não são judeus. Nós vemos em Atos capítulo 15, um momento que é chamado de o Concílio de Jerusalém. Após a conversão do apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho a pessoas que não eram judeus. E isso traz uma grande perseguição sobre eles, mas uma perseguição de dentro. Já não são os que estão fora que estão perseguindo, agora é a própria igreja perseguindo esses novos cristãos. Porque havia um grupo de cristãos que havia se convertido a partir do judaísmo, que dizia: olha, tudo bem vocês fazerem parte da igreja do Senhor, tudo bem que vocês aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, mas vocês precisam passar por todos os ritos que nós passamos. Vocês precisam receber o símbolo da circuncisão, vocês precisam guardar os dias santos, guardar o sábado, guardar as festas, vocês precisam guardar a nossa dieta, vocês precisam guardar todas essas coisas. E Paulo diz: de maneira nenhuma, você se converteu sendo um gentil, você não precisa passar a ser um judeu e a uns costumes judaicos, você continua sendo um cristão agora, a partir dessa realidade. E isso causou um grande problema dentro da igreja, a ponto de que então Paulo e Barnabé vão até Jerusalém para encontrar com Tiago e Pedro e apresentarem esse problema. E ali então há o famoso Concílio de Jerusalém, onde a igreja reunida ali presente com os seus representantes, com os presbíteros e os demais apóstolos, dizem: olha, não é necessário que aqueles que se converteram sendo gentios passem por todos os rituais judaicos. E quem toma a voz ali em Atos capítulo 15, vai lá comigo, Atos 15, quem toma a voz ali é o nosso querido Tiago. Atos capítulo 15,
Está dando para acompanhar, irmãos? Estou falando muito rápido? Certeza? Então tá. Se estiver rápido, fala que eu dou uma... Eu estou percebendo que eu estou ficando sem fôlego, então acho que eu estou falando rápido demais. Ou é um pouco da gripe que ainda não passou. Atos capítulo 15, nós vemos aí, talvez até a sua Bíblia tenha aí o subtítulo O Concílio de Jerusalém. Diz o seguinte: alguns homens, verso 1, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e ao passarem pela Fenícia, a igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir que eles obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Verso 12: toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, olha o verso 13, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Aí então cita aqui algumas escrituras do Antigo Testamento. Então ele fecha a situação no versículo 19 dizendo: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. É Tiago quem põe um ponto final nessa discussão. É Tiago quem com autoridade diz: nós não vamos colocar dificuldades para esses que estão se convertendo. Veja, de alguém que rejeitava Cristo como Messias, que rejeitava Jesus como divindade, alguém que dizia: esse cara está maluco. Agora nós vemos um Tiago que é líder da igreja, apaziguando conflitos e colocando as coisas no seu devido lugar. Bom, diante dessa rápida exposição a respeito desse panorama de quem é esse Tiago, de quem é esse meio irmão de Jesus, nós voltamos aí para o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 1, e nós vemos novamente a sua apresentação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Entendendo um pouco da história de Tiago, nós vemos alguém que sai de um irmão enciumado e se torna agora um servo dedicado, para nós mantermos aí a rima. É alguém que antes desprezava Jesus, mas que agora sequer diz que é irmão de Jesus, sequer diz que, olha, eu sou o grande líder da igreja em Jerusalém. Não, é alguém que se apresenta como servo. É até interessante que a forma como essa frase está construída no original seria algo mais ou menos assim: Tiago, de Deus e de Jesus Cristo, servo. Ele se coloca como servo. E a palavra servo, talvez você se lembre dessa palavrinha grega, é a palavra doulos, que significa, alguém sabe o que significa doulos? Escravo. Ele diz: eu sou escravo de Cristo Jesus. Eu sou escravo de Deus
e do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que em outro tempo não considerava a Cristo como nada. Alguém que em outro tempo, inclusive, reputava a ele insanidade mental. Agora ele não bate no peito dizendo: olha, eu sou irmão de Jesus, cresci com ele, dormia na beliche de baixo, a gente repartia ali alimentações. Você não sabe o quanto ele me confidenciou, vocês não sabem quanta sabedoria eu tenho. Ele nem sequer diz: olha, eu sou de grande importância para a igreja no dia de hoje, eu sou um grande líder. Não, ele se apresenta como alguém que se coloca à disposição, a serviço, em submissão a Cristo Jesus. Porque a verdadeira salvação faz isso com a gente. Um verdadeiro encontro com Cristo ressurreto faz isso com a gente. Nos coloca em humildade. Não nos faz bater no peito e arrogar para nós algum tipo de qualidade, ou bater no peito e arrogar para nós algum tipo de status, de posto. Não, nos coloca em submissão, em humildade, debaixo daquele que realmente é alguma coisa, o único que pode dizer: eu sou. Há um comentarista chamado Hendriksen que ele põe da seguinte forma, ele diz: se alguém conheceu bem Jesus, Tiago provavelmente foi essa pessoa. Tiago e Jesus cresceram juntos na mesma família, eles comiam juntos, brincavam juntos, trabalhavam juntos. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu para Tiago, que naquele momento estava sozinho, como nós vimos lá em 1 Coríntios 15, 7. Se havia uma pessoa que tinha o direito de chamar Jesus de meu irmão, essa pessoa era Tiago. Tiago evita vangloriar-se. Em toda a humildade ele se chama de servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos e irmãs, como está registrado em Hebreus capítulo 2, verso 11. Nós, porém, fazemos bem em seguir o exemplo de Tiago e nos chamarmos de servos de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos entendemos como necessitados da graça e da misericórdia do Senhor, embora Ele nos faça, sim, herdeiros de todas as promessas, que nós nunca nos esqueçamos, nós somos servos. A nossa vida não nos pertence, a nossa vida está escondida em Deus. E aprendemos isso com alguém que tem lugar de fala, alguém que outrora rejeitava, agora se entende como servo. Não só isso, mas nós vemos também um Tiago que corre atrás do tempo perdido. O texto que temos de Tiago aqui, que nós vamos explorar nas próximas semanas, é um texto belíssimo, de alguém que conhece profundamente as Escrituras. Nós vemos alguém que conhece bem a palavra de Deus, ao ponto de nós termos aqui 4 referências diretas a textos do Antigo Testamento, e mais de 40 referências indiretas a outros textos do Antigo Testamento. Não só isso, a carta de Tiago é praticamente uma grande explicação do Sermão do Monte. Nós vemos aqui mais de 20 paralelos ensinados por Tiago, que são os mesmos ensinados por Jesus no Sermão do Monte. E sabe o que é mais interessante? Como eu disse, a carta de Tiago foi a primeira a ser escrita do Novo Testamento, por volta do ano 45. O Evangelho de Mateus, que é o Evangelho onde está registrado o Sermão do Monte, foi escrito por volta do ano 60. Ou seja, Tiago escreve essa carta cerca de pelo menos 15 anos antes do Evangelho de Mateus ser escrito. E Tiago não era um daqueles discípulos efusivos que gostavam de ouvir as coisas que Jesus estava falando. De alguma forma, Tiago teve acesso a esses ensinos tão centrais da vida cristã, ensinos estes que foram dados por Jesus no famoso Sermão do Monte. E como é que ele fez isso? Se ele evitou a Cristo durante tanto tempo, como é que ele entendeu todas essas coisas? Se a sua conversão se deu após a ressurreição de Jesus? Nós vemos um Tiago que corre atrás do tempo perdido, alguém que dá ouvidos ao ensinamento dos apóstolos, alguém que ouve o que é que o seu próprio irmão havia dito em outros momentos, talvez até se lembrando de coisas que possivelmente Jesus tenha dito a ele em um outro momento, porque Jesus, embora tenha começado o seu ministério aos 30 anos de idade, era plenamente consciente do seu chamado, era plenamente consciente da sua identidade, ao ponto de que o Evangelho de Mateus nos conta que em determinado momento os pais de Jesus, juntamente com toda a família, vão em caravana até Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Jesus tinha 12 anos de idade
E então os pais vão embora achando que Jesus estava no meio da caravana e só percebem que Jesus ficou em Jerusalém quando chegam na sua terra. Depois eles voltam até Jerusalém para então buscar Jesus. E nos diz o texto que Jesus, aos 12 anos, ficou assentado juntamente com os sábios da época, juntamente com os rabinos da época. E ali ele perguntava e explicava as Escrituras, com 12 anos de idade. Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Esse Jesus partilhou a casa com esses irmãos durante tanto tempo. Possivelmente, seus ensinos também foram vistos ou ouvidos de alguma forma. Embora ele ainda não havia se manifestado com milagres, porque João vai nos dizer que o seu primeiro milagre foi após o seu batismo. O primeiro milagre de Jesus aconteceu após o batismo de Jesus. Mas nós vemos um Jesus que é plenamente consciente da sua identidade e que possivelmente tenha falado algumas coisas, mesmo em casa, falando a respeito do Pai. Agora, Tiago precisa buscar essas coisas, buscar o tempo perdido, aprender com os demais discípulos de Jesus, talvez buscar na sua memória os ensinos de Jesus que ele antes desprezava, que ele antes rejeitava, ao ponto de dizer: meu irmão é maluco. Queridos, como isso fala conosco? Quanto tempo nós podemos perder quando nós deixamos de considerar a sabedoria das Escrituras? Quantas coisas Tiago poderia ter aprendido ali na fonte, de maneira mais íntima do que todos os apóstolos, que passaram apenas 3 anos mais ou menos com Jesus, enquanto ele cresceu com Jesus, que esteve em casa até os 30 anos. Nós não sabemos a idade deste Tiaguinho, mas sabemos que ele com certeza passou muito mais tempo com Jesus do que os apóstolos, mas porque não considerava a Cristo, não considerava a palavra de Cristo. Quanto ele deve ter perdido, assim como nós, quando não consideramos as Escrituras. Quanto tempo nós podemos perder, quanta sabedoria nós podemos perder, quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus, quando nós não julgamos que a palavra de Deus vem da boca de Deus, quando nós não julgamos que essa palavra tem para nós ensinos para a vida como um todo, não só para apontar para algo que acontece após a morte, mas para a vida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quanto nós perdemos quando não damos ouvidos? Mas também vemos na figura de Tiago, alguém que encontra tempo para correr atrás do tempo perdido. E isso é um grande consolo, quando nós olhamos para trás e dizemos: poxa, por que eu não ouvi em outros momentos quando as pessoas me ensinaram a palavra? Por que eu não ouvi quando a mensagem me foi pregada? Quantas vezes eu ouvi a palavra de Deus sendo ensinada? Por que eu não ouvi naquela época? Mas assim como Tiago, nós podemos correr atrás do tempo perdido e nos aprofundarmos, ao ponto de, como Tiago, que se outrora desprezava Cristo, mas veio a se tornar coluna firme da igreja de Jerusalém. Alguém que buscou a Cristo com tanta intensidade, a ponto de ser visto como referencial, a ponto de ser visto como autoridade para a vida cristã, a ponto das pessoas perguntarem a ele o que fazer a respeito da igreja de Cristo Jesus. Alguém que começa a sua caminhada, mas se aprofunda tão fortemente que se torna um grande exemplo de vida cristã. Isso pode acontecer conosco, queridos, quando nós deixamos de ficar dando desculpas, dizendo que o tempo já passou, eu já estou velho demais para isso, eu já não consigo aprender. Não, ainda há tempo de correr atrás do prejuízo. E nós vemos isso aí na pessoa de Tiago. Tiago então escreve novamente o verso 1 do capítulo 1, diz: Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, a essas 12 tribos dispersas entre as nações. Ele então envia suas saudações. Quem são os destinatários da carta de Tiago? São cristãos, gente que ama a Deus, mas que não foram livres das dificuldades da vida e também não foram livres de dificuldades que são fruto de uma intimidade com Deus. Como eu disse logo no início, há uma grande perseguição que faz com que esses cristãos se dispersem por todas as partes. E Tiago está usando essa figura de linguagem, falando com o povo de Deus. O povo de Deus era encarado no Antigo Testamento como as 12 tribos de Israel.
Esse era o símbolo do povo de Deus. Israel era o símbolo do povo de Deus. E agora Tiago está escrevendo a todos os cristãos, não somente aos judeus, a essas tribos, essas 12 tribos, esse povo de Deus que está disperso em todo o mundo. E estavam dispersos por quê? Por causa de perseguição. Como eu disse, a carta de Tiago é uma carta extremamente prática. Nós vemos aqui na carta de Tiago, ele tratando de como é que se deve agir com pessoas que estão doentes dentro da igreja. Porque embora nós sejamos filhos de Deus, embora nós sejamos servos do Senhor, isso não significa que nós não vamos passar por dias difíceis, inclusive por doenças. Como eu disse, eu estou me recuperando ainda de uma gripe, mas existem pessoas que passam por situações muito mais complicadas, muito mais dolorosas, e alguns podem dizer: como é que você passa por isso sendo crente? Porque nós vivemos num tempo em que há um discurso de que aquele que de fato ama a Deus não passa por nenhuma dificuldade. Mas ao olhar para a carta de Tiago, nós vemos que isso é uma grande mentira. Que mesmo pessoas que amam e temem a Deus têm os seus dias difíceis. E é com Deus que elas aprendem a viver apesar dos dias difíceis. Nós vemos aqui Tiago trazendo instruções a respeito de como é que os cristãos devem usar a boca, porque estavam falando demais, porque estavam machucando uns aos outros. Porque embora cristãos, nós ainda precisamos aprender a viver segundo Cristo. Não há um download espiritual que acontece assim que nós recebemos a Cristo, e que deixamos para trás toda a vida antiga e passamos agora a viver automaticamente em novidade de vida. Não, é necessário uma construção, é necessário uma transformação que é diária. Tiago trata aqui a respeito de gente que tinha mais dinheiro, humilhando dentro da igreja gente que tinha menos condição financeira. Porque embora nós sejamos salvos, precisamos aprender a organizar a nossa vida em todos os aspectos de acordo com a vontade de Deus. Porque é possível dizer que nós cremos em Deus e ainda assim guardarmos tantos ranços de uma vida que despreza a Deus. Tiago está escrevendo a irmãos que estão dispersos por todo o mundo conhecido, para tratar de situações tão corriqueiras, situações que continuam acontecendo 2000 anos praticamente depois que essa carta foi escrita. Essa carta é extremamente importante para todos nós, porque embora Tiago esteja escrevendo para um grupo de cristãos específicos aqui, por volta do ano 45 ou 49, nós não estamos em uma posição muito diferente desses irmãos. Estamos espalhados também pelo mundo. Essa carta chegou até Planalto. Essa carta chegou até nós. E ela nos dá instruções tão preciosas. A carta de Tiago tem como mensagem, uma mensagem muito parecida com a mensagem de Provérbios. Há muita instrução para a vida. E se nós pudéssemos sintetizar todo o ensinamento aqui de Tiago, nós poderíamos dizer que essa carta, ela não trata apenas de conhecimento teórico, mas de uma vida piedosa, apontando para que uma fé verdadeira não é apenas aquela que você consegue articular com palavras o que é que você crê, mas aquilo que você consegue articular com a vida, o que você de fato crê. Tiago trata de coisas muito práticas. Ele vai falar de testes para saber se de fato fomos salvos. Ele vai apontar para ações que demonstram a salvação verdadeira. Dentre elas, a obediência. A carta de Tiago, com 108 versículos, tem mais de 50 imperativos, 50 ordenanças, 50 coisas que nós devemos colocar em prática na nossa vida. Ou seja, praticamente um imperativo a cada 2 versículos. Há muito o que se fazer. E o cristão é esse que é obediente. Se você está com a Bíblia aberta aí, Tiago capítulo 1, nós vamos explorar mais tarde esses textos com mais profundidade. Mas lá no versículo 22, Tiago 1, 22, Tiago diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago nos ensina a respeito de obediência. E de novo, ele tem lugar de fala para falar sobre isso.
Alguém que foi conhecido na história da igreja como Tiago, o justo. Aquele que agia de acordo com a justiça de Deus, até o último dia da sua vida, em que ele é julgado em um momento da história de Israel, em um momento de um lapso de autoridade dentro do Império Romano, em que o sumo sacerdote que havia subido ali ao seu cargo, condena Tiago à morte, e Tiago é empurrado de um penhasco que havia próximo ao templo. Ele é empurrado desse penhasco como julgamento, chega ao fundo do penhasco sem morrer e morre a pauladas. E diz a história que enquanto ele era martirizado, ele orava por aqueles que queriam seu mal. Tiago, o justo, aquele que em outro tempo desprezava a divindade de Cristo, agora vai até a morte defendendo a Cristo e vivendo uma vida que reflete quem de fato é Jesus. Tiago pode dizer com toda certeza: sejam praticantes da palavra, obedeçam ao Senhor. Tiago é esse que, e aqui está a mensagem, como eu disse, central da carta, é aquele que chama todo cristão a uma vida coerente, uma vida que alia o seu discurso com a sua prática. Verso 26 aí na sequência, capítulo 1, verso 26, Tiago diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em sua dificuldade e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago chama a coerência, e ele diz que a vida coerente, a vida de alguém que de fato nasceu de novo, envolve 3 compromissos: compromisso com Deus, compromisso com o próximo e compromisso consigo mesmo. Que a verdadeira fé não é simplesmente aquilo que nós professamos, mas a verdadeira fé está naquilo que nós fazemos. E aqui ele fala sobre amar, sobre cuidar, sobre dar assistência àquele que está em uma posição de necessidade. Essa era a ideia dos órfãos e das viúvas, gente que não podia se manter sozinhos, numa sociedade onde as mulheres não tinham lugar, onde as mulheres não podiam trabalhar, numa sociedade onde não havia pensão para mulheres viúvas, que eram simplesmente marginalizadas, jogadas para fora da sociedade. Tiago está dizendo: você não pode dizer que você é um cristão se você vê pessoas que estão passando por necessidade, tendo condições, não as ajuda. Tiago fala que a fé verdadeira, então, está apontada naquilo que a gente faz. E ele diz mais: a verdadeira religião é essa que refreia a sua própria língua. A verdadeira religião é essa que mantém uma vida de pureza e santidade. No verso 27, ele fala: essa é a religião que o Pai aceita como pura e imaculada. Essa que nos fala de ações, mas olha o finalzinho do verso 27, não se deixar corromper pelo mundo. A verdadeira fé não é simplesmente a carteirinha em uma instituição religiosa. A verdadeira fé é demonstrada na forma como nós tratamos aqueles que estão em uma posição de necessidade e a forma como nós nos portamos diante desse mundo à luz daquilo que nós aprendemos. A verdadeira fé é essa do compromisso com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Nós vemos muitos assuntos tratados e nós vamos passar um pouco por cada um deles no decorrer das próximas semanas. Nós vemos aqui Tiago abordando problemas sérios que os cristãos estavam passando à época. Dentre eles, cristãos que estavam passando por duras provações, crentes que estavam sendo humilhados, como eu disse, pelos ricos e pelos poderosos, gente que estava buscando posição de liderança sem estar preparado para tal, pessoas que estavam falhando em viver aquilo que pregavam, gente que não conseguia segurar a língua, pessoas que não demonstravam sabedoria no seu viver, gente que inclusive vivia de maneira muito mundana, gente que falava mal dos outros, pessoas que estavam se afastando do Senhor, crentes que estavam vivendo em guerras uns com os outros e pessoas que tinham uma profunda dificuldade na sua vida de oração. Esses são alguns dos assuntos que Tiago trata na sua carta. E eu não sei você, mas eu acho que eles são muito relevantes para nós nos dias de hoje. Há muito que aprender com Tiago, mas à luz
desse primeiro versículo que nos apresenta quem é esse Tiago, nós podemos ver que Cristo transforma de uma maneira tão profunda a vida daqueles que de fato se aproximam dele. Gente que em outro momento o desconsidera, gente que em outro momento até mesmo considera as coisas faladas por Cristo como baboseira, loucura, mas quando tem um encontro real com Cristo ressurreto, esses defendem a fé até o último momento. Esses lutam pela fé até o último momento. Esses gastam inclusive o seu tempo, a sua energia, tentando advertir e ensinar gente que está tão longe, mas que de alguma forma a gente faz chegar a mensagem lá. No caso deles, pela carta que Tiago está escrevendo. E eles então liam essa carta. Era assim que acontecia na igreja primitiva. Quando uma carta apostólica chegava, ou no caso, a carta de Tiago, que tem um peso apostólico como líder da igreja. Se reunia ali um grupo de cristãos, alguém tomava a frente, um líder ali naquela reunião. Então, abria-se a carta e lia-se do começo ao fim. Não era necessidade de dar contexto, eles estavam vivendo o contexto. Eles ouviam e eles aplicavam diretamente à sua realidade. Nós vivemos um pouco distante desse texto, distante no tempo, distante na língua, distante na cultura, e é tão importante, e é tão bom quando nós podemos dar uma pausa, dar uma olhada ali ao redor, os contextos, o que é que está acontecendo, para que a gente tente se colocar nas cadeiras dos ouvintes da época, para ver também como essas mensagens que Tiago nos traz são relevantes para nós nos dias de hoje. Espero que você esteja aqui nas próximas semanas, para que possamos meditar um pouquinho a mais nessa importante carta. O tema que nós vamos tratar à luz de Tiago é cristão à moda antiga. Cristão à moda antiga. Aprendendo com Tiago, um cristão à moda antiga, para ver se a gente consegue vencer esse modismo cristão que existe nos dias de hoje, que descarta ensinos tão preciosos e transforma o homem em algo que ele não é, e transforma Deus em algo que ele não é. Que o Senhor nos ajude ao longo de toda essa série, em nome de Jesus. Amém.